Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Química. Essa aula é para a primeira série do ensino médio e hoje nós vamos trabalhar metais, minerais, conservantes encontrados no nosso dia a dia. Então vamos começar a nossa aula? Bem, antes de falar sobre a nossa aula hoje, eu trouxe para vocês essa charge, né? Que ela vai mostrar, né, esse encontro, né? Onde a mãe fala, meu filho mudou. E a outra pessoa ao lado, que pode ser o pai, ele vai dizer que é efeito dos metais pesados, né? Você vê que ele está todo de jaqueta, óculos, né? E você percebe que os metais são importantes através dessa charge. Então, metais, minérios e conservantes identificados, né, no nosso dia a dia, no cotidiano. Você percebe por essas imagens aqui, né, olha só, como existem instrumentos que possuem como matéria-prima os metais, como ouro, cobre, chumbo. E aqui também os sais minerais que possuem também algum tipo de metal como seu elemento base. Como vocês percebem, aqui existem estruturas metálicas, né, que são utilizadas no nosso cotidiano, desde joias, instrumentos musicais, até a parte da odontologia, né, as medalhas, equipamentos que estão ligados também à rede tecnológica, como celulares, computadores, notebooks, né, aços inoxidáveis em vagões de trem. Então você percebe que a química dos metais está presente em muitos locais, né, do nosso dia a dia. Então nós temos também aqui as panelas, né, de metais, no caso também as garrafas, né, e também latas de alumínio, né, bijuterias, desde maçanetas, né, a estruturas muito grandes, né, que possuem uma quantidade muito grande de metais. Bem, quanto aos metais no nosso dia a dia, a gente pode perceber que os mais citados entre eles são os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, nessa parte em vermelho. Essa parte em amarelo também são os metais, né, os metais de transição e os metais representativos, né? Bem, os metais alcalinos e de transição, eles têm essa capacidade de perder elétrons, né? E existe uma variação entre os metais de transição. Aqui nós temos outra tabela periódica, que ela é de 2020, né, onde você percebe que a coloração vai mostrar os metais alcalinos, nessa parte em vermelho aqui, e metais alcalinos terrosos nessa parte laranja, né? E essa outra parte aqui, os metais de transição. Bem, e da onde é que se tira os metais, né? Os metais são tirados dos minérios, ok? Então, você percebe que de um minério, você pode tirar de uma rocha, né? Você pode tirar, né, o ouro, o cobre, a prata, o chumbo. E também existe o mercúrio, que dentro da tabela periódica, ele é o elemento que no estado ambiente, ele possui o estado físico líquido, né? Ele é o único metal que se diferencia dos demais metais que a gente observa no nosso dia a dia. Aqui existe o exemplo de alguns minérios, como a bauxita, que é onde se tira o alumínio. No caso, a grafita, que se tira o grafite, a hematita, que se tira o ferro, né? Então, existem várias espécies, né, de minerais que têm essa capacidade de tirar, desde o zinco ao cobre, ao ouro, através da pirita e mais o quartzo, né? E você percebe que existe uma infinidade, né, de minerais. Bem, no estudo da química, o surgimento da química surgiu através da descoberta do fogo. E eu posso dizer que depois do fogo foi a necessidade de observar os minerais, os metais, né? Até para fazer como instrumento de proteção. Bem, quanto ao que você observa aqui essa imagem ela vai mostrar, né, a extração do ferro.
né? E a hematita aqui, que tem o ferro e o manganês também, essa pedra. Então, esses metais, eles são direcionados para as siderúrgicas, né? Para a siderurgia e a metalurgia, onde nós temos, né, vários avanços tecnológicos, né, através do processo de fusão do metal, né. Como você percebe, o metal é muito difícil de passar do estado sólido para o líquido, então precisa de altas temperaturas. Aqui nós vemos a aplicação de alguns metais no nosso dia a dia, né. Novamente, no caso aqui, fios de cobre, algumas bijuterias de prata, né, o ouro, que ele também é utilizado em muitos equipamentos eletrônicos, né. Dependendo do tipo do equipamento, vai ser muito caro esse equipamento por causa dos metais que são encontrados no caso eletrônico, né, como alguns iPhones, né, celulares, notebooks. Então, quanto maior a quantidade de metais preciosos, né, mais caro será esse equipamento. Aqui, gente, nós temos os metais, os minérios, né, que no caso aqui, o acidente em Brumadinho, Minas Gerais, onde aconteceu, né, no caso, os resíduos dos minerais foram, né, e destruíram, na verdade, uma localidade por causa, né, da extração e desses resíduos que não foram bem condicionados, né. Então, você vê a consequência, né, da questão ambiental, no caso do avanço da tecnologia, se não tiver um cuidado com o meio ambiente, né, o que pode ocasionar, como no caso de Brumadinho. Bem, aqui nós vemos um pouco sobre as ligações químicas, né, as ligações metálicas. Como você já deve ter estudado, as ligações metálicas, elas são uma mistura homogênea, né, onde formam ligas metálicas, e não existe uma representação, né, da ligação metálica, porque existe uma nuvem eletrônica e um mar de elétrons, né, então existem vários elétrons que ficam em movimento aqui. Por isso que a pessoa, quando toca, né, no metal, ela tem a capacidade de pegar choque muito rápido se tiver, né, ligado a alguma corrente elétrica. Aqui nós temos o exemplo aqui da corrente elétrica em torno de um circuito, né, onde tem uma pilha. Você percebe, né, olha o fluxo de elétrons que passa por esse circuito para poder acender essa lâmpada aqui, a voltagem que é observada. Bem, as principais propriedades das substâncias metálicas é que eles possuem brilho, né, quando são polidos, alta condutividade térmica, eles aquecem com facilidade e possuem alta condutividade elétrica. E alto ponto de fusão e ponto de ebulição também. Precisa de muito aquecimento, né, para poder fazer com que ocorra o derretimento, né, a formação do líquido. A maleabilidade, né, que é a formação de lâminas. Nós temos que eles são ductíveis também, né? No caso, eles podem formar fios. E eles têm uma resistência à tração, né? Então, por isso são muito utilizados na mecânica. Bem, quanto aos conservantes, nós temos também os aditivos, né, dos alimentos, que muitos deles têm metais, como aqui no exemplo desse texto, que vai falar sobre o cálcio e o magnésio, que é utilizado também nesse processo da alimentação. Aqui nós temos a produção de soro também, que existe a presença de sais minerais, dentre eles alguns metais que são utilizados para esse processo. Como você percebe aqui, na formação do soro, na formação de uma vacina, exemplo do timerossal, né, que no caso é essa substância aqui, ela tem como metal o sódio e o mercúrio, né? Ele é utilizado como uma solução oftalmológica. Bem, quanto aos sais, nós temos o cloreto de sódio, que tem como metal o sódio na composição, o bicarbonato de sódio também, o carbonato de sódio, né, também como um sal,
que tem essa propriedade, né, de conservar os alimentos também, dependendo. O hidrogenacarbonato de sódio também, que tem o sódio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, né, que são sais presentes no nosso dia a dia. O sulfato de alumínio também, que tem o alumínio como metal, e o nitrato de sódio, que é o sódio também, que está nessa composição. Quando a gente observa aqui a importância dos metais, minerais e também conservantes, que têm a propriedade de metal, você observa aqui essas áreas de extração do calcário, aqui você observa os alimentos que precisam de sal como conservante, né? A carne, o peixe, e também a extração, né, de salitre no Chile, como você observa aqui, também os metais, os sais movimentam a economia mundial. E também não podia deixar de citar o sabão também, né, os sabões, né, onde ocorre a reação com soda cáustica, né, para produzir o sabão, pessoal. Então, agora exercitando um pouco, né, é uma questão do Enem de 2016, né? Então, vamos ler um pouquinho essa questão. Vamos lá? O utensílio de uso cotidiano, ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica, tendem a sofrer processos corrosivos, né? Processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico, né? E no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3, hidratado. Substância marrom, pouco solúvel e conhecida como também ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química. Então, se você observar, geralmente tem uma equação química, né? Existe uma equação química aqui, que é o Fe, né, que é o ferro sólido, que reage mais 3 mols de O2, né, que é o oxigênio gasoso, na presença de água, que vai formar ferrugem, né, que é o ferro com oxigênio e água. Então, essa questão pode parecer até difícil, gente, porque muitas vezes o aluno, quando vê a equação, acha que é impossível resolver a questão, mas essa questão ela é muito simples. Se você observar aqui, ele vai marcar a alternativa, a letra C, né? A pergunta base. Uma forma de impedir o processo de corrosão é impermeabilizar a superfície, ok? Então, pessoal, espero que tenham aprendido alguma coisa sobre metais. Acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.